quando elas chegaram de avião, nós nem esperávamos, que era um missionário, né? Aí quando o avião pousou na água, assim, encostou, aí os índios correram tudo para a mata. O nosso povo, é como nós gostamos de contar a história, né? Ele foi alcançado pelos missionários há muitos anos atrás, né? Pela mãe, que pela Shirley. E nesse tempo, né? Nós era mais ou menos aí 95 pessoas, né? E eles chegaram, trouxeram o evangelho e a população palmaria aumentou, né? Era quando eu baixei. É dela, sim, também. Essas duas aqui foi quem fez o tratamento da aldeia, né? E o povo gostou muito deles. Quando a mulher ganhava neném, ela ia lá. Quando a mulher ganhava uma criança, ela quem fazia todos os equipamentos, né? Tratava da criança e a esposa quando eu tirava o neném. O pessoal dizia, rapaz, o americano está tirando ouro. Está com a bolsa na mata tirando ouro. Mentira. Eu conto porque é mentira, porque eu digo mesmo. Que eu vi querendo aprender a língua de vocês, mas nós vamos tratar alguma doença de vocês. Os Palmaris constroem em 1981 a primeira escola. Neste ano também acontecem os primeiros batismos. Enquanto cuidavam dos doentes, elas aprenderam a língua e deram a ela forma escrita para traduzir o Novo Testamento. Até hoje, Shirley e Mike são conhecidas como as mães dos Palmaris e suas histórias continuam inspirando missionários. Eu fiquei lendo a Bíblia e sempre orando e pedindo a Deus isso. Que Deus enviasse alguém, não esquecesse de nós, né? Não esquecesse dessa comunidade que precisava do Evangelho. E um dia, acho que uns 15 anos, 20 anos atrás, eu acho. Uns 20 anos que eu fiquei orando, mais ou menos, sei que foi muitos anos. Aí eu estava aqui em casa, e meu esposo estava no mato, tirando a madeira. Aí chegou o pastor Oscar e o pastor George. Aí se apresentou, o pastor Oscar com aquela alegria dele, né? Com aquele risão dele que contagia. E ele se apresentou ele e o pastor George, e falaram que eles faziam parte da missão MEAP e eles estavam começando um trabalho aqui. E dependia de nós aceitar ou não. E hoje eu já consigo falar sobre isso sem chorar, mas na hora foi muito emocionante. E eu comecei a chorar e eles não entenderam por quê, né? Aí eu falei, isso que está acontecendo hoje é resposta de oração. De muitos anos atrás, eu orava para que Deus enviasse algum mensageiro, né, da palavra de Deus. E hoje Deus mandou vocês bater na minha porta. Mas Deus me ensinou também que a gente não tem que só orar, envia alguém. A gente tem que orar, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. E eu sei que os adultos têm muita resistência ao Evangelho, né? Mas as crianças, a palavra de Deus está sendo semeada no coração dessas crianças, né? E eu sei que um dia elas vão germinar, né? Porque eu tenho experiência do quanto é importante a escola dominical, porque eu já trabalhei com a escola dominical e hoje eu vejo missionários Palmari, que nem o Charles. Charles foi meu aluno na escola dominical e hoje ele já é missionário, né? Nós estamos indo aí em 5 aldeias ou 6 mais ou menos. O meu desejo assim é ter uma igreja em cada comunidade, ter líder formado em cada comunidade, né? E uma igreja sadiz, né, em Jesus em cada comunidade também. Essa é a minha visão daqui a uns anos, né? E pessoas alcançadas pelo Evangelho, né, nas aldeias e também o Evangelho expandindo aí, não somente no povo palmari, né, mas outros povos mais próximos também de nós aqui, como o Jamamadi, Jaroária, né, e outros, o Apurinã aqui mais próximo de nós, assim.
Para mim, assim, o Evangelho ele significa uma grande bênção assim, para o nosso povo, não só aqui na aldeia, né? Mas como eu gosto de lembrar, o Evangelho, quando ele chega na aldeia, posso dizer assim, qualquer aldeia, qualquer povo, ele muda as pessoas, né? O Evangelho ele transforma, ele traz vida, né? Irmão Francisco, tu crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio a esse mundo para te salvar? Sim, Tu recebeu no teu coração como único e suficiente Salvador? sim, Tu quer ser batizado? sim. Então nós, como ministros de Deus e por ordem da igreja, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oscar, a gente teve bastante contato, né, com ele também. A gente também tinha sonho de fazer evangelizações nas comunidades, mas a gente, como na nossa igreja não tinha condições, e o Oscar chegou, né, e foi para ajudar a gente, assim, quer fazer evangelização nas comunidades, então vamos pegar junto e saímos junto. A gente foi desbravando nas comunidades aí, que a gente já conhecia, né, e fomos aí junto com o Oscar e tudo aí. Então ele foi de grande ajuda pra gente, graças a Deus. Junto com agora chegou a agência, né? Nossa agência missionária. Então foi bênção. Agora a gente conseguiu mais fazer o trabalho que a gente não conseguia fazer, agora a gente faz, né? O discipulado dele com a gente foi um ano de acompanhamento, né? Ele ficou junto com a gente. Eu praticamente morei um ano com ele, né? Então aprendi muito com ele, né? Oi, meu nome é Josué, eu moro aqui na aldeia de Espinho. Aqui é o campo onde a gente joga futebol. E aqui é a igreja, lá a nova igreja. E a gente foi pro Esla, né? E graças a Deus a gente está agora trabalhando aqui na nossa aldeia e nas comunidades também. E foi um tempo muito bom lá, né? E agora a gente está aqui na aldeia, né? Trabalhando. E graças a Deus está indo bem, né? Tem alguns desafios, mas isso faz parte da vida. Eu fui pescar depois do trabalho, eu e a Glória, né? Quando a gente saiu lá do trabalho da igreja. A gente tava indo para o lago e voltemos, tava vindo no Igarapé e a gente encontrou a onça no meio do Igarapé e ficamos com medo dela, né, ela atacar a gente não tinha nenhuma arma, só um remo aqui que a gente conhece de remo, né? Mas graças a Deus ela foi embora, né, e a gente seguiu o caminho da gente. Eu no meu povo mesmo, assim, foi um grande desafio para mim, né? Porque para mim ficaria mais fácil evangelizar outro povo, né? Mas eu vi a necessidade, né, de evangelizar o meu próprio povo. Apesar de a missionária ter chegado, né, e ter evangelizado, mas muitas pessoas ainda não fizeram decisão, né? E alguns que fizeram já desvaneceram, né? E a gente, por ser conhecido aqui na aldeia, né, já conviveu, cresceu. Então é mais desafiador, né, pra gente ainda, né? Eu vi como uma barreira, mas como eu sempre falei, né? Eu orei para Deus, Deus me dá coragem, né, para me enfrentar o meu próprio povo, né? Nas visitas que a gente foi nas aldeias, tinha uma mulher que ela era muito, como posso dizer, ela era muito dura em questão do evangelho, né? O esposo dela já tinha entregado a vida dele para Deus, né? Mas só que ela também nunca tinha tido uma decisão, né? E
as visitas que nós estávamos fazendo, né? Certa vez, ela chegou, o esposo dela chegou pra gente, né? E falou que a esposa dele queria conversar com a gente, né? E na hora eu pensei, nossa, será o que é? E quando a gente chegou lá, ela estava lagrimando, né? Estava lagrimando e falou que ela queria servir o nosso Deus. Foi um dia assim, muito comovente, né, para nós, assim, da equipe, né, de poder ver o fruto do trabalho que Deus deixou pra gente fazer e nós ver o fruto, né? Apesar de a pessoa ser um pouco dura, né, em questão do evangelho, até mesmo assim, quando a gente ia nas casas dele, né, a gente via que a face dela não era bem amigável com a gente, né, mas naquele dia a gente viu um sorriso bem, assim, que a gente se emocionou mesmo, né, a equipe que estava lá junto, a Maristela, o Lloyd, né, a Glória e o Josué, estamos lá presentes também, a Angélica, né, e o José, e foi um dia muito maravilhoso mesmo, né? Que toda a honra e toda a glória seja para Deus, né? E graças a Deus hoje ela tá bem. Quando a gente não tinha geladeira, a gente ficava muito difícil, né? Quando a Maristela estava grávida, né? E ficava praticamente quase teve dia que ela ficou sem comer e tudo, né? Mas agora não, com a energia que chegou, né? Chegou a geladeira também, né? A gente já se prepara antes para pescar, né? E já deixa o peixe na geladeira. Antes de sair mesmo, eu pedia para Deus, né? Orava a Deus que Deus realmente levantasse alguém, né, para ajudar, né, a gente, né? Porque eu ia estar fora, né? Eu ia estar me dedicando nas missões e tudo e na verdade eu não sabia assim quem poderia ajudar, né? Então, o que me restava era orar para Deus que Deus levantasse alguém para fazer o agir dele, né? Mandar os peixes para casa, né? E Deus sempre nos surpreendia, né? Aí eu chegava de volta, a Maristela dizia, não, Lloyd, tem alguém que sempre mandou algum peixe pra gente. Eu disse, graças a Deus, Deus ouviu a oração da gente, né? Então foi bênção, né? A gente se alegrava junto, tudo, mas é isso aí, Deus é real na vida da gente, vale a pena servir a Deus e é muito gratificante. Capítulo 23. Jesus, os mestres da lei e os fariseus. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Eles dizem, porém não imitem as suas ações, pois eles não foram. É muito bom esse filme. Você já assistiu? A gente está feliz por causa que deu certo pra gente fazer o contato aqui na comunidade. A gente já se chamou para ir convidou para ir para o culto, né, à noite. E também aproveitei, já que a gente vai ter um evento na nossa aldeia Palmari também, a gente já convidou para ir para o Complay também. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então é uma alegria muito grande para a gente quando alguém recebe Jesus como Salvador da vida da pessoa. A gente se sente assim tão grato a Deus e vê que o trabalho da gente não está sendo em vão. Então é uma das maiores alegrias da gente, é
falar do amor de Deus e ver pessoas se convertendo para o Senhor Jesus. Agora eu sei que o trabalho que antes não tinha já está bem avançado, né? E uma coisa que o pastor Oscar falou: não se assuste de um dia vocês verem um barco cheio de homens chegar aqui na comunidade, né? E hoje eu sei que a salvação pode até não vir para alguém, mas não por falta de evangelismo, né? Na verdade, a nossa missão aqui, que a gente chama Missão Amazonas, que é a agência missionária, veio os pastores lá do Rio Grande do Sul, do Paraná, daquela mediação ali, também veio alguns de fora do Brasil, que não falavam nem português, e junto foi uma grande festa aqui. Então, casou mais quatro pessoas. Então nós fomos 5 casais que casamos aqui, graças ao apoio dessa missão, que fez uma festa tão linda para nós, que hoje nós somos gratos a Deus e por eles, por ter proporcionado essa festa tão linda para a gente. Aqui na nossa região, aqui no Marrã, eu atendo a comunidade Bom Futuro, eu atendo outra comunidade, Pupuri, também atendo a comunidade aqui em frente, e tem uma comunidade que é um pouco mais distante também, que a gente uma vez por mês visita, por nome de Sebastião Paulo. E tem também uma Muriá. Boas, compadre. Pegou bem, né? Ei, compadre. Vai lá, 6h30, vai ter culto hoje também. Hoje e amanhã. Às 7 horas. 7 horas. Boa, fica frio, né? Agora vai ficar frio, né? Não é, casa de palha, né? Pegou só um pedaço. E depois outro, né? Se não foi que vocês não passam pra aí? Tá cerrado, né? Fez assim, aqui é no lago aqui. É alto. É terra firme geral, né? É alto. Essa daí é castanheira. Ali tem as castanheiras. Aí eu gostei daquele lá de cima. Tá com mais de 30 anos. Do mesmo jeitinho. É Quariquara o nome dessa. Nós estamos navegando ali no Rio Purus, nossa base missionária lá, da agência missionária ali, e tivemos fazendo trabalho lá, já evangelizando, e o Sr. Pita que veio lá, nos encontrou lá. E ele fez o convite para o Arno e para mim chegar na comunidade dele, que dá umas 2h30 do local. Confirmamos, nós vamos visitá-lo, mas não naquela hora mesmo. No outro dia, logo naquela missão mesmo, nós fomos visitá-lo. Pegamos que conhece a navegação, porque tem os seus desafios, e chegamos aqui nessa comunidade do Pita. E o Pita, naquela vez, o rio estava bem cheio. Faltava 50 centímetros para entrar na casa dele a água, mas quando chegando aqui o Pita nos recebeu muito bem. Ele até mostrou que tinha uma carne de caça. Opa, então vai ter um almoço legal aqui. E a esposa dele preparando o almoço. Enquanto isso nós fomos visitar outros moradores aqui, mais distante.
fomos bem recebidos, conversando e nos apresentando, e foi legal. Fizemos um cultinho, oramos, aí voltamos para a casa do Pita, aí um almoço muito legal também, a Dulcineide preparou lá com carinho e muito gostoso, e aí fomos conversando como é que nós podíamos chegar aqui com mais gente, fazendo em contato com outras pessoas aqui. Como alcançar as pessoas que vivem num lugar que é difícil de acesso. Nessa posição, nesse lugar aqui, olhando para o lago, Deus deixou claro que aqui um espaço onde pudéssemos vir com grupos e permanecer por um tempo maior, poderíamos alcançar essas pessoas, que como não é fácil de chegar até aqui e voltar no mesmo dia, só mesmo podendo dormir no lugar, podendo passar algum tempo maior para poder interagir com a comunidade. E eu falei, nós precisamos colocar uma base aqui para alcançar as pessoas aqui nesse entorno do Lago Memorial. Mais uma aí, ó. Vai mais um. Mais bom, né? As comunidades estão achando tudo. É por isso que vai os projetos por causa disso, né? Porque todo mundo está se achando. Então todo mundo envolvido aí, das comunidades ali de cima. Eu gosto de botar todo mundo assim para. Tem gente que diz, ah não, o cara tá só ganhando dinheiro, né? Aquela coisa. Assim não, todo mundo se envolvendo. O cara sabe que tá todo mundo no projeto, né? Nunca vai ter aquela história do cara chegar, foi feito esse projeto só contigo. A gente conversou com todo mundo. Porque é muito bom você fazer um projeto todo ele dentro das leis do jeito que a gente faz aqui, porque nunca tem aquela pessoa que chegar, isso está errado, né? Pra gente combater, né? Tô dizendo, se Deus quiser, a gente vai encher a igreja, gente. Nesse momento, o primeiro culto, juntamente com os Jamamadis e os ribeirinhos aqui, está sendo uma maravilha. O espaço aberto fica um pouco complicado, falta de luminosidade, mas com o coração cheio de gratidão, poder trazer e ter esse momento aqui, quase uma lotação, lotado espaço aqui que estaria destinado para a igreja. Primeira vez? O Diogo atacou. É complicado até falar algumas palavras e não sentir a emoção e com aquilo que já aconteceu muito comigo em silêncio, ouvindo músicas, chorar. Pela emoção que esse lugar traz e pelo resultado que ontem à noite no culto nós já sentimos o primeiro culto aqui lotado com crianças, com adolescentes vindo aqui cantando e participando. O que aqui pode ser feito como o lugar exatamente para treinamento de pessoas, líderes vão poder vir aqui junto para novos obreiros locais aqui
fazer o treinamento de uma semana, um mês, 3 meses, o ano todo, porque é um lugar onde eles podem residir e fazer todo o treinamento para inserir para mais distante. Temos lugares aqui para frente que leva 5 horas para chegar na casa dos ribeirinhos. Então, precisamos preparar pessoas daqui para permanecer, irem lá e para poder levar o evangelho também para essas pessoas. Eu orava a Deus, eu pensava no começo assim, primeiro outras pessoas tinham oportunidade, né, para evangelizar e tudo, e eu só via, eu estava lá sentado na minha aldeia e tudo, e vendo as coisas acontecer, né, e eu não estava fazendo parte, né, e eu orava a Deus, pedia a Deus, Deus, eu quero uma oportunidade, eu quero também poder ser útil na minha comunidade, nas outras comunidades, servindo, evangelizando. E hoje, graças a Deus, Deus tem abrido essa oportunidade para me estar falando do amor de Deus. Eu glorifico a Deus e só me resta gratidão por estar servindo a Deus dessa forma. Uma pessoa relevante na nossa comunidade, no meio do nosso povo também. E no meio do outro povo também, né? Por ser indígena, fica mais fácil para mim ter a comunicação com eles, abrir um diálogo também com eles, então... Pode ser muito você fica emocionado. Vou ver. Peraí. Vou ver Deus fazendo tantas coisas no meio do nosso povo, né? E por mais que vocês verem de longe, né? Mas valoriza, né? O trabalho missionário, valoriza nós também, traz a palavra de Deus, incentiva o nosso próprio povo a evangelizar a nossa população indígena, né? Então isso é gratificante demais, eu fico emocionado por fazer parte disso, né?